Bom, estamos aqui novamente para ver um segundo gráfico aqui também, certo? Mesma ideia, a gente vai partir dos dados brutos e ir até o final, mostrando para vocês as opções que eu tive, né, para transformar os dados num gráfico apresentável. Então, qual é o nosso objetivo? Demonstrar se o número de servidores públicos no Brasil é excessivo. Algo que vira e mexe, acontece, aparece aí na imprensa e é discutido em vários setores. Então, os dados brutos aqui. Peguei alguns países, a fonte ONU 2019, e o número de servidores públicos de cada país, certo? Estados Unidos, 24 milhões, Índia, perto de 20 milhões, Brasil, 14 milhões e 400 mil. Essas aqui são todos, tá? Servidores públicos e federais, estaduais e municipais, aqui é para todos. México, 7 milhões e 560 mil, França, 6 milhões e 710, Grã-Bretanha, 5 280, Canadá, 3.800, Espanha, 3.680, Suécia, 1.595 mil e Noruega, 767 mil. Plotando, pegando esses dados e plotando, eu vou ter esse dado aqui, certo? Esse gráficozinho aqui direto, ok? Serviço público, o máximo aqui é perto dos 25 milhões, que é os Estados Unidos, depois Índia, Brasil, México, França e vai indo, ok? Então esse é o meu gráfico original. Primeiro problema, novamente aqui o problema é igual ao do vídeo anterior, certo? O que temos são os números absolutos, não há como comparar realidades tão diferentes. Então a solução é encontrar os números relativos, ou seja, a percentagem. O que eu quero dizer com isso? Os números que nós temos aqui, tá aqui, eu repeti eles aqui, são os números absolutos, só que populações maiores normalmente vão ter maiores números, né, de servidores públicos, vão ter maiores números de médicos, vão ter maiores advogados, ter maior número de professores, e assim por diante. Então não dá para trabalhar basicamente simplesmente com o número absoluto, a gente precisa trabalhar com a percentagem, ou seja, qual é o percentual de pessoas economicamente ativas que são servidoras públicas. Então aqui eu fiz esse cálculo aqui, a Noruega, então tem 767 mil, mas isso representa 29% de todas das pessoas empregadas em 2019. A Suécia, 1.595.000, também 29. A França, 6.710.000, 22. Canadá, 3.819.000. Espanha, 3.680.000, 16. Grã-Bretanha, 5.280.000, 16. Os Estados Unidos, 24.750.000, 15. O México, 7.560.000, 14. O Brasil, 14.014.400.000, 12. E a Índia com 20 milhões, 3,8. Então, esse seria uma modificação desse gráfico com dados mais razoáveis de se observar, certo? Noruega, Suécia, França, Canadá, Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, México, Brasil e aí logo depois a Índia. Então o Brasil nessa lista aqui seria o penúltimo. Novamente, isso aqui não é uma maquiagem de dados, é só porque você nunca trabalha com números absolutos quando você tem realidades diferentes, que é o caso aqui. Eu tenho populações diferentes, eu vou ter que trabalhar com percentagem. Não dá para eu trabalhar com números absolutos quando eu tenho realidades tão diversas. Então esse seria um gráfico mais coerente. Outra ideia interessante que a gente pode fazer é testar outras representações. Por exemplo, para demonstrar o tamanho do serviço público em relação ao serviço privado. Nesse caso aqui, como eu tenho o percentual dos servidores públicos, eu sei qual é o percentual dos servidores privados, certo? Então aqui, em azul são os servidores públicos e em vermelho os servidores privados. Que mostra claramente, primeiramente, que a grande maioria em todos os países é de servidores privados, tá? Mesmo os países que têm um alto índice de servidores públicos, como Noruega, Suécia, França, Canadá, tá?
todos perto de 20% aqui. Veja que é 20%, ou seja, os servidores privados são bem maiores, ok? E depois vai caindo, né, até chegar à média mundial, que é perto dos 15%, tá? Segundo a ONU, a média mundial é perto dos 15%. Nós aqui no Brasil estamos abaixo dessa média, que é 12%. Aí a gente vai fazer o design do gráfico, certo? Melhorar aquelas cores ali. Não deixar os rótulos na diagonal é muito importante. É ruim de ler isso aqui. Não é fácil. O ideal é você deixar dessa forma aqui. Então você tem que amplificar o gráfico aqui para isso acontecer. Coloquei aqui então percentual de servidores privados e públicos por país. Fonte ONU, os países aqui embaixo, aqui o percentual, azul escuro representa os privados e os públicos representam o azul claro, certo? Bom, esse seria o gráfico completo. Dois cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, certo? Porque aqui eu escolhi alguns países, tá? Tem que se tomar cuidado, obviamente, com a escolha desses países. É necessário observar com atenção o contexto dos dados, para não cairmos na tentação de mostrar dados bons demais ou ruins demais. Então, por exemplo, eu poderia claramente colocar nesse gráfico aqui a Rússia e a China. São dois países economicamente importantes, com uma alta população. São dois países que eu não teria problema nenhum de colocar aqui. Vou colocar esses dados. Rússia, 30 milhões e 800 mil servidores públicos e a China, 240 milhões. O percentual na Rússia é de 40% e na China é de 30%. Então eu teria esse gráfico aqui embaixo, ok? Rússia, lá em cima, 40% das pessoas economicamente ativas trabalham no serviço público, a China 30% e depois começa a baixar novamente, né? Noruega e assim por diante. Por que não coloquei esses dois da Rússia e a China aqui? Há um motivo, não foi simplesmente que eu gosto ou não gosto da Rússia e a China. Tanto a Rússia quanto a China possuem economias melhores que o Brasil e possuem um número bem mais elevado do que o brasileiro de servidores públicos. No entanto, em ambos os casos, até a década de 70 e 80, mais ou menos, tá? Tanto a Rússia quanto a China tinham 100% de servidores públicos. Eles eram dois países comunistas. A China continua sendo um país politicamente comunista, né? Só tem um partido, que é o Partido Comunista, mas ele economicamente ele é uma sociedade capitalista. Então, eu posso hoje ter uma empresa lá e tenho servidores privados, tá aqui, né? 70% são servidores privados. A Rússia também já virou, tanto economicamente quanto politicamente, ela é capitalista, tá? Essas duas realidades são muito diversas das demais, não só do Brasil, como todas as demais, Noruega, Suécia, França, Canadá. Nenhuma desses países, incluindo o Brasil, teve uma experiência socialista ou comunista, ou seja, nós nunca tivemos todo o percentual da população sendo empregado pelo Estado, que é uma das bases do comunismo em qualquer lugar do mundo, certo? Sim, o Brasil nunca foi comunista, isso é absolutamente óbvio, e nunca ninguém tentou ser comunista aqui no Brasil, certo? Não falem bobagem, vocês são alunos de uma universidade federal. Então, por favor, colocando isso, se vê claramente que esses dois dados aqui, colocar Rússia e China, aqui ia atrapalhar o teu gráfico, porque são realidades extremamente diversas. Poderia ajudar se você queria dizer, olha, tem bem gente com bem mais servidores públicos. Sim, poderia ajudar, mas a realidade é tão diversa que não teria sentido. Por outro lado, tu pode fazer esse tipo de coisa aqui que eu também já vi por aí. Se você comparar apenas com alguns estados bem selecionados, você também pode alcançar um valor completamente diferente. Então eu vou ignorar todos aqueles estados e vou trabalhar com Brasil, Chile, Gana, Bermudas, Coreia do Sul, Colômbia, Camarões, Mali, Bangladesh, Macau e só vou deixar a Índia aqui, tá? Aí o meu percentual de servidores públicos aqui é esse aqui, 12, 11,5, 11, 10,3, 10, 9, 8, 8,4, 8, 6,5, 3,8. E aí você mostra o gráfico e parece, tanã, o Brasil é o que tem maior número de servidores públicos dos países selecionados, o que é verdade, mas você está comparando o Brasil com países que cabem na Grande Porto Alegre.
juntos, possivelmente. Não é uma boa comparação. Você tem que comparar o Brasil, a economia do Brasil, a população do Brasil, com países com tanta economia quanto a população, mais ou menos parecida. É óbvio que não vai ser nunca igual, mas tem que ser um pouquinho parecido. Não vai adiantar nada você comparar com Sri Lanka, que cabe dentro de Restinga Seca. Aí você vai ter um gráfico que ele vai estar correto, mas ele vai induzir ao leitor a conclusões erradas, certo? Então, sempre que você vai fazer uma seleção, e é o caso aqui, eu fiz uma seleção de alguns países, aqui eu estou fazendo uma seleção de alguns países, você tem que estabelecer algum critério, certo? E esse critério envolve diversas coisas, inclusive, por exemplo, aqui o contexto, como eu comentei, sobre a Rússia e a China, ok? Então, esse, na verdade, seria o gráfico correto. Até!